Olá pessoal, depois de um longo hiato, estamos de volta com as nossas aulas. Peço desculpa aí pela demora, fazemos o que podemos, né? Mas vamos, prosseguir aí com a nossa discussão de teste de hipóteses. A aula anterior já está disponível também no YouTube, se precisar relembrar. E nessa aula aqui, queria só estender, desenvolver um pouco mais a ideia de teste de hipótese, comentar sobre algumas outras distribuições, alguns outros tipos de testes, tá? Mas, de novo, essa disciplina não vai ser um buffet de testes estatísticos, só vou comentar em mais alguns casos para ver se fica um pouco mais clara a lógica por trás do teste de hipótese, tá? Relembrando, um mecanismo para todos os testes de hipóteses paramétricos que a gente faz, que são os mais comuns, segue sempre essa lógica. Você formula uma hipótese quantitativa, né? Essa hipótese pode ser qualquer coisa, mas tradicionalmente, seguindo o ritual nulo do Gigerenzer, é sempre uma hipótese de que o que a gente está interessado em observar não existe, né? Ele é zero. Descrevemos uma estatística de interesse que vai capturar, essa hipótese quantitativa. Então pode ser uma média, pode ser uma diferença de médias, pode ser um coeficiente de correlação, pode ser um coeficiente em um modelo de regressão. Tudo isso são estatísticas que estão capturando a nossa hipótese de uma maneira quantitativa. A gente assume uma distribuição para essa estatística, caso a hipótese seja verdadeira. Também lembrando que nada na realidade, no mundo real, na natureza, segue uma distribuição estatística conhecida. Tá? O trabalho da estatística, ou os testes paramétricos, não envolvem a gente descobrir qual é a distribuição dos dados, porque a gente nunca vai descobrir qual é a distribuição desses dados. Nenhum processo natural possui, especialmente em biologia, que são processos extremamente complexos, possui uma distribuição de probabilidade real paramétrica bonitinha. O que a gente faz é tomar uma decisão nossa, subjetiva, em assumir que esses dados vão seguir uma certa distribuição para que a matemática do processo fique tratável. Tá? Então a gente nunca descobre qual é a distribuição de um dado, a gente impõe, a gente assume. Fala, olha, você, dado, você tem uma distribuição normal, porque eu estou falando que você tem uma distribuição normal, porque eu acho que a melhor distribuição para caracterizar você é uma distribuição normal. Tá? É uma decisão do pesquisador e não uma propriedade dos dados. Tá? A partir do momento que a gente assume essa distribuição, a gente tem que especificar quais são os parâmetros dessa distribuição, pensando aí na maioria das vezes, quando a gente está fazendo um teste de hipótese, que a gente assume uma distribuição normal, essa distribuição normal tem que ter uma média e uma variância. Então, normalmente, a média reflete a nossa hipótese quantitativa, e a variância, a gente vai tentar estimar qual seria a variância da nossa população desconhecida a partir da variância dos dados. Lembrando que essa é a variância da estatística, não a variância das observações. Se não ficou claro, volta lá na aula, na explicação entre o que é desvio padrão dos dados e o que é erro padrão da média, ou erro padrão da estatística. Tá? E aí, uma vez que a gente tem a nossa distribuição decidida e os nossos parâmetros especificados, a gente pode usar essa distribuição para calcular a probabilidade da gente ter observado a estatística que a gente observou nos dados, a partir dessa hipótese que a gente construiu, que a gente está assumindo como verdade. Se a probabilidade da gente observar a estatística que a gente observou nos dados, considerando que a hipótese sendo testada é verdadeira, for muito baixa, a gente toma uma decisão, de novo, subjetiva, de que isso é uma evidência de que a hipótese é falsa e a gente rejeita a hipótese. Tá? Se a probabilidade não é baixa o suficiente para satisfazer a nossa decisão subjetiva, lembra que o P igual a 0,05 nada mais é do que um ritual. Não existe nenhuma justificativa lógica, científica, defensável, para se usar P igual a 0,05.
Tá? Mas se com base na nossa percepção subjetiva do que é evidência suficiente ou não, o nosso valor P é muito alto, né? A probabilidade é muito alta e não é evidência suficiente para a gente, então a gente falha em rejeitar a hipótese. Lembra, a gente nunca prova uma hipótese dentro do arcabouço frequentista paramétrico de teste de hipótese. Você nunca pode provar uma hipótese, você só pode desprovar. Então, se o seu valor P não é baixo o suficiente para você considerar uma evidência de que a hipótese é falsa, então você falhou em rejeitar a hipótese ou você deixou de rejeitar a hipótese. Isso não quer dizer que ela é verdadeira. Tá? Em termos práticos, isso é uma questão de sensitividade do seu teste. Tá? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Lembra, o valor P é uma medida que a gente pode pensar nele como uma medida de confiança. Se o seu valor P não foi baixo o suficiente, isso significa que você não tem confiança o suficiente para dizer, olha, essa hipótese não é verdadeira. Tá? Então é por isso, e aí você para aí, olha, eu não tenho evidência suficiente, então eu não rejeito a minha hipótese, eu não consigo rejeitar a minha hipótese, o meu teste acabou aí, eu não tenho, não provei que ela é verdadeira, não provei que nenhuma outra hipótese alternativa é verdadeira, a única coisa, eu não consegui fazer nada, basicamente. Se o meu valor P não atinge o meu critério de decisão de falsificação da hipótese, acabou aí, eu não consegui fazer nada, basicamente é isso, tá? É inconclusivo. E aí, na aula passada, a gente deu um exemplo de um teste de hipótese, sem precisar criar uma hipótese nula, ritualística, de como a gente poderia ter uma hipótese de que a concentração de clorofila de um reservatório era maior do que um valor crítico para a gente, um valor que era cientificamente importante. Então, a gente tinha uma hipótese que era uma média pré-definida, e a gente avaliou se a amostra que a gente coletou era o suficiente para aceitar, para rejeitar ou não aquela hipótese. Tá? Um segundo exemplo que eu vou dar agora é quando a gente está comparando duas populações diferentes. Então, antes a gente tinha já a nossa hipótese pré-definida, a concentração era 3 mg por litro ou maior, ou por metro cúbico ou maior. Agora, nesse caso, a gente está comparando duas populações diferentes. Tá? A nossa pergunta é, será que existe diferença de concentração de clorofila entre esses dois reservatórios? Então, cada reservatório é uma população. Se eu quisesse saber com 100% de certeza, eu podia drenar os dois reservatórios, extrair toda a clorofila presente nos reservatórios, pesava uma, pesava a outra, dividir pelo volume de cada reservatório e eu ia ter uma resposta absolutamente conclusiva da diferença de clorofila entre esses dois reservatórios. Eu não ia precisar de nenhuma estatística, porque eu realmente analisei toda a população. Eu drenei todo o reservatório, extraí toda a clorofila. Não tem estatística, não tem certeza, Eu tenho certeza, tá? Mas no caso isso não é muito prático, também não é muito recomendável, Se você quer preservar a integridade do seu reservatório, do seu lago, Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que amostrar. E a gente sabe que as nossas amostras têm incerteza, Pensando aí ficherianamente, se a gente repetisse a nossa amostragem infinitas vezes, cada vez que a gente repetisse a amostragem, a concentração média de clorofila de cada reservatório ia sair um pouco diferente. Isso reflete a nossa incerteza. Então, a gente precisa usar a estatística para quantificar essa incerteza e dizer, a gente pode afirmar que as concentrações são diferentes face a essa incerteza ou não. Tá? E lembra também que essa é uma pergunta que já vem mais ou menos pré-respondida. Existe diferença entre reservatórios? Pensando em termos de lógica, sim, existe. Se pensar que clorofila é um valor contínuo, uma variável contínua, basta você aumentar a precisão da sua medida que em algum momento você vai ter alguma casa decimal que é diferente. Então, por lógica, sem precisar de estatística, sem precisar de medida, de nada, a gente sabe que elas são diferentes. Então,
Talvez uma questão mais importante seja quanto elas são diferentes. Mas vamos pensar, né, dentro aí da nossa visão mais ritualística, como é que a gente, né, veria se tem evidência de que esses reservatórios são diferentes ou não. Tá? Então eu fui lá, amostrei um reservatório, amostrei o outro. Um deu uma concentração média de 2,5 mg por metro cúbico, o outro deu 2,8 mg por metro cúbico, né? Uma diferença aí de 0,3. E aí, será que eu posso afirmar então que é diferente? Veja que isso é uma pergunta ecologicamente chata, né? Muito mais importante seria dizer, uma diferença de 0,3 mg por metro cúbico é uma diferença ecologicamente importante? Mas antes de eu discutir se 0,3 é ecologicamente importante ou não, eu tenho que quantificar, né, a minha incerteza acerca dessa estimativa de 0,3. Como é que eu vou construir, né, a minha hipótese nula, então, quantitativa? Então imagina, se, né, se a concentração fosse realmente igual, as médias populacionais seriam iguais. Então a diferença entre as médias teria que ser zero. Se as concentrações não são iguais, a diferença entre as médias não é zero. Tá? Então o que o nosso teste vai dizer é, considerando que a diferença entre as médias observada é 0,3, qual a probabilidade de eu ter observado isso se a diferença entre as médias populacionais fosse zero? Então, a nossa estatística de interesse agora não é mais a média em si, é a diferença das médias. Essa é a nossa estatística, tá? É a diferença entre as médias, né? Então, eu tenho que assumir uma distribuição de probabilidade para essa diferença, tenho que calcular os parâmetros dessa distribuição, e aí eu posso fazer o meu teste, tá? Se a gente for seguir o tradicional, né, transformar para uma estatística Z, lembra que isso é só um artefato, né, um truque da época que a gente não tinha acesso fácil aos computadores, que a gente tinha que olhar na tabelinha, a gente convertia, né, a nossa diferença para uma estatística Z. Como é que a gente faz essa conversão? A gente pega a média e divide, né, pelo erro padrão. No caso, como agora eu tenho duas populações com duas médias, cada média tem o seu erro padrão, né, não precisamos demonstrar, mas, né, matematicamente o erro padrão da diferença, né, é aí a raiz quadrada da soma dos erros padrões. Tá? Então, seria dessa maneira que a gente faria a nossa transformação. Tá? Vamos fazer manualmente aí no R, né? A gente tem 20 observações. As amostras do nosso primeiro reservatório estão aí, 1,85, 2,64, etc, etc, etc. As amostras do nosso segundo reservatório também estão aí, o nosso X2. As nossas médias observadas, a gente pode calcular, o nosso x/1 e x/2. Então, a média observada do primeiro reservatório, 2,5535. Média observada do segundo reservatório, 2,8225. Lembra que essas casas decimais não necessariamente significam alguma coisa, tá? Você pede para o computador fazer uma conta, ele vai fazer a conta, e ele vai fazer essa conta com a precisão de um tanto de algarismos que o tipo de dado deixasse. É um dado aí né, decimal com 32 bits, você vai ter aí um número X máximo de casas decimais que ele consegue representar. Ele vai calcular com todas essas casas decimais. Isso não significa que elas façam sentido, né? O que eu tenho que pensar é qual é a precisão original da minha medida de clorofila, né? Do meu instrumento e etc. Então, não faz sentido eu reportar depois no paper várias casas decimais só porque o R está me dando várias casas decimais. Eu tenho que reportar um número de casas decimais que faz sentido para a minha medida. Tá? Lembrem disso. Mas está aí as duas médias calculadas. Calculo também os desvios padrão de cada uma das distribuições, né? de cada uma das amostras do reservatório 1 e reservatório 2. Tá? E lembra que a minha diferença, né, a minha hipótese nula nesse caso é a diferença entre as médias, né, populacionais, que seria o Mi1, Mi2, que nesse caso é zero. Tá? Construo a minha estatística Z,
seguindo aquela fórmula, me deu aí uma estatística Z de menos 7, menos 0,74, tá? Calculo qual a probabilidade de observar, né, a probabilidade cumulativa, né, de observar essa estatística. Então lembra que essa estatística ou uma mais extrema, né, a partir da distribuição normal padrão, isso me dá uma probabilidade aí de 0,23, tá? Simplesmente eu poderia já jogar a minha fórmula inteira, né, se eu quisesse aí dentro da função, também daria a mesma coisa, tá? Não faria diferença. Visualmente é isso aí, né? Essa é a probabilidade que eu estou calculando, tá? É uma probabilidade bem alta, praticamente aí, né? 23%. Então, isso já seria uma evidência, né? De que provavelmente, de que eu não tenho informação suficiente para dizer que existe diferença entre os reservatórios, tá? Mas isso é só metade da história, porque quando a gente estava testando a nossa hipótese, a gente não especificou, diferente do caso anterior, a gente não especificou se essa diferença é para um lado ou para o outro, se o reservatório 1 teria uma concentração maior que o 2 ou vice-versa, tá? Então a gente teria que considerar os dois casos. Se a gente inverte a ordem, né, troca 1 menos 2, depois 2 menos 1, tá? Dá exatamente a mesma estatística, só que uma com sinal negativo e a outra com sinal positivo, tá? Então a gente tem aí duas probabilidades, que é o rabinho para um lado e o rabinho para o outro lado da distribuição, e a probabilidade final tem que ser a soma desses dois rabinhos, né? Então lembra que já é mais fácil calcular a probabilidade cumulativa. Então, a probabilidade cumulativa do rabinho à esquerda, que é o da estatística negativa, a gente pode simplesmente calcular ela como P-norm, né? A probabilidade para o rabinho da direita, a gente calcula a probabilidade cumulativa da esquerda infinita até a minha estatística positiva, depois eu subtraio isso de 1, e aí eu tenho a probabilidade do rabinho para o outro lado, que na prática vai ser exatamente a mesma, né? Porque a distribuição normal é simétrica. Mas se ela não fosse simétrica, eu não poderia assumir que os dois rabinhos são iguais. Por isso que eu estou mostrando aí o procedimento, que seria o mesmo para qualquer distribuição, tá? E aí, como é a probabilidade de um ou outro, eu somo as duas, então o meu valor P final é 0,46, né? Quase 50% de chance de ter observado a diferença que eu observei se os lagos fossem iguais, né? Então eu não tenho evidência, é uma evidência muito fraca para dizer que as concentrações são diferentes. Não posso afirmar nada, tá? Essa amostra não me dá evidência de que as concentrações são diferentes. Não estou provando que as concentrações são iguais. Estou dizendo que eu não tenho evidência para dizer que elas são diferentes, tá? Visualmente eu calculei esses dois lados aí em vermelho da distribuição, tá? O lado em vermelho da direita eu calculei pegando a área cinza, né? A distribuição de probabilidade cumulativa, subtraindo de 1. Tá? Então é assim, né, que esses testes que a gente faz funcionam, ok? Só que tem um problema, tá? A gente estava assumindo, né, na hora que a gente construía a nossa estatística, que o desvio padrão da amostra é igual ao desvio da população, tá? Só que isso não é verdade. Assim como, né, a média da amostra não é exatamente a média da população, o desvio padrão da amostra não é o desvio padrão da população. Quanto maior a nossa amostra, mais perto ele vai chegar, mas ele nunca vai ser exatamente igual. E isso é um problema, especialmente se as amostras forem pequenas, né? A gente está assumindo uma coisa que não é verdade.
né? Se você olhar essa fórmula que eu estou mostrando, a nossa fórmula, a fórmula real para calcular a estatística Z é o x barra, que é a média das observações, a média amostral, menos μ, que é a média populacional, dividido por sigma, que é o desvio padrão populacional, sobre raiz de n, né? Mas o que a gente estava fazendo é a equação do lado direito. Média amostral menos média populacional, dividido por S, que é o desvio padrão amostral, sobre raiz de n. Tá? Isso quer dizer, então, que a nossa estatística Z, a nossa estimativa de probabilidade, ela não está exatamente correta. Ela tem um viés, tá? Ela tem um erro embutido. Tá? E aí, né, uma pessoa muito importante, que foi o Student, né, resolveu esse problema para a gente, criando uma distribuição que é chamada distribuição T de Student. Tá? Quem era o Student? O Student era o William Gossett, né? Ele não era um cientista, ele não era um professor em uma universidade, né? E aí, como ele não era um professor, ele achava que ele não tinha, né, moral para discutir estatística com os estatísticos. Então, ele publicava os trabalhos dele sobre um pseudônimo que era Student. Ele dizia que ele era apenas um estudante da estatística, né? Mas, na verdade, ele era responsável por uma das aplicações mais importantes da estatística na história da humanidade. Porque ele era, na verdade, um cervejeiro da Guinness, da cervejaria Guinness, né? E ele usava a estatística nos testes que ele fazia, testando diferentes melhoramentos de lúpulo e dos ingredientes. Era para isso que ele aplicava a estatística, ou para controle de qualidade da cerveja. Então, claramente, né, um uso muito mais importante da estatística do que simplesmente uma questão acadêmica. Tá? Então, o que o Student falou? Olha, né, se a gente tem uma amostra grande, e grande estatisticamente aí maior que 30, né, a gente sabe que a média amostral e o desvio padrão amostral vão aproximar bem a média e desvio padrão populacional. Tá? Isso que a gente chama do teorema do limite central em estatística. Quando as amostras são pequenas, menores que 30, aí isso não dá certo. Tá? Então, quando essas amostras são pequenas, a gente deveria usar uma distribuição diferente da normal, que é a distribuição T de Student. Tá? É uma distribuição que tem um único parâmetro, que é o número de graus de liberdade, esse Vzinho, que é a letra grega, acho que é Ni, né? Que é o graus de liberdade, que é igual a N menos 1 observações. Um outro dia aí a gente explica o que é graus de liberdade, né? Por enquanto, acredita em mim, tá? E o que acontece com essa distribuição? Quando o seu número amostral é pequeno, ela tem as caudas mais gordinhas, tá? Capturando essa ideia de que quanto menor a amostra, maior a incerteza. Então, por isso que as caudas são mais gordinhas, né? Está aumentando a sua probabilidade associada, tá? Significa maior incerteza. Mas, conforme o N amostral vai aumentando e vai se aproximando de 30, a distribuição dela vai ficando praticamente igual a uma distribuição normal. Tá? E nessa figura, a gente tem a linha preta pontilhada, é uma distribuição normal padrão, tá? Média 0, desvio padrão 1. E as linhas coloridas são a distribuição T de Student com diferentes graus de liberdade. Tá? Então, veja aí, por exemplo, com 1 grau de liberdade, ou seja, 2 observações, né? Seria o mínimo, né? 2 observações, você vê que ela tem a cauda bem mais gordinha, né? Os lados aí, os rabinhos para os dois lados são bem mais gordinhos do que o da distribuição normal. Aí com 3 graus de liberdade, ou seja, 4 observações, as caudas ficam um pouco mais magrinhas. Com 8 graus de liberdade, ou seja, 9 observações, elas já vão ficando ainda mais magrinhas. Com 30 graus de liberdade, né, 31 observações, ela já está aí praticamente igual à distribuição normal. Então, ela é uma distribuição melhor para a gente usar nos nossos testes de hipótese do que a distribuição normal, porque ela se ajusta, né, ao número de amostras que a gente tem, para refletir o fato de que quando a gente tem poucas amostras, a incerteza, né, associada aos parâmetros que a gente usa
é maior. Tá? Mas a lógica é basicamente a mesma, tá? A transformação é a mesma. A gente estava dizendo que aquela transformação que a gente estava fazendo era uma transformação Z, mas era mentira, né? Ela só é uma transformação Z se a gente soubesse qual é o desvio padrão populacional. A gente não sabe, a gente só sabe o desvio padrão amostral. Então, na verdade, aquela transformação que a gente estava fazendo estava criando para a gente uma estatística T, tá? Que segue uma distribuição T de student, tá? Com n-1 graus de liberdade. Então, veja que se eu uso a mesma estatística, né, para calcular a probabilidade usando a distribuição normal, que é o p-norm da estatística numa normal padrão, e usando a distribuição T de student, né, que é o pt, por favor, não vamos transformar isso num debate político, né? N-1, tá? A gente vê que as probabilidades associadas são diferentes. O valor P que a gente calcula assumindo uma distribuição normal versus assumindo uma distribuição T de student é diferente. E o nosso valor P da distribuição T de student, ele é um pouco maior, né? Ou seja, uma incerteza um pouco maior. Então, a nossa distribuição T de student está reconhecendo, né, que a gente tem um pouco mais de incerteza conforme a nossa amostra vai ficando pequena, e ela compensa isso na estimativa do nosso valor P. Por isso que, na maioria das vezes, o que você faz quando você está fazendo a sua análise é um teste T. Ninguém realmente faz teste Z, né? Porque se a amostra é pequena, o teste T é mais rigoroso, né? Ele contabiliza essa incerteza anterior. Se a amostra é grande, o resultado do teste T e do teste Z vai dar exatamente a mesma coisa. Então, não tem por que não usar sempre a distribuição T de student, tá? Nesse caso. E isso é basicamente o teste T que você aprende na sua graduação para comparar duas populações ou para comparar uma população com um valor conhecido, né? Esse é o nosso famoso teste T. Então, eu poderia usar aí a função do R, né, que é o t-test, e já entrar diretamente, né? Nesse caso aí eu estou dando um exemplo daquele primeiro exercício, né, que a gente estava comparando com uma média conhecida de 3, entro com a amostra, entro com a minha hipótese, que seria a média de 3, especifico qual é a minha alternativa, que nesse caso era menor que 3, né? Eu poderia ter maior que 3, menor que 3, ou ambos, né? No caso do nosso segundo exemplo. E ele calcula aí para nós, bonitinho, o nosso teste T, né? Uma estatística aí de menos 2,50, 19 graus de liberdade, valor P igual a 0,0107. Veja que é o mesmo valor P que a gente calculou manualmente ali em cima, com o nosso PT, né? E, inclusive, temos aí, né, outras informações, intervalo de confiança, que a gente vai falar depois, e também aí a média estimada do x, que era 2,55, tá? Que é o nosso, digamos assim, tamanho do efeito, né? A diferença entre 2,55 e 3. Para o exemplo dos dois reservatórios, mesma coisa, eu vou entrar aí com a função t-test, né? E vou colocar os dois, só que em vez de eu especificar uma média fixa, eu coloco aí os dois, as duas, né? A amostra do reservatório 1, a amostra do reservatório 2, né? E aí ele vai fazer o teste da mesma maneira, tá? Tem algumas variações na fórmula de como o teste T é feito, tá? Mas na prática é tudo a mesma coisa, tá? Então, tem essa ideia aí, né, do teste para amostras independentes e variância conhecida, que a gente nunca vai usar, porque a variância nunca é realmente conhecida. Aí a gente tem o teste T para amostras independentes e variâncias desconhecidas e iguais, tá? Esse é o teste T tradicional que a gente faz, né? A gente não sabe qual é a variância, a gente só sabe a variância da amostra, não sabe da população, mas a gente faz uma outra pressuposição, além da distribuição T, etc.,
de que a variância das duas populações que a gente está estudando são iguais, tá? Vocês vão ver isso de novo aparecendo quando a gente fala de análise de variância, por exemplo. Né? Tem uma modificação que você poderia fazer se você acha que as variâncias são diferentes, né? Você basicamente faz uma ponderação aí das variâncias, tá? E tem uma versão do teste T que a gente chama que é o teste T de amostras pareadas. O que é um teste T de amostras pareadas? Imagina no nosso exemplo dos reservatórios, que eu medi lá, peguei 20 amostras de água em um reservatório, 20 amostras de água do outro. Não existe nenhuma relação entre essas amostras. Eu poderia ordenar essas amostras na minha tabela de qualquer jeito e a conclusão da minha análise seria a mesma, tá? Agora imagina se, por exemplo, eu tinha uma população de pequenos mamíferos e aí eu faço dou um suplemento alimentar para esses pequenos mamíferos e eu quero comparar o peso deles antes e depois desse suplemento alimentar, né, para saber se houve realmente um ganho de peso ou não, tá? Nesse caso, eu não posso comparar o peso do mamífero número 1 antes com o peso do mamífero número 4 depois, porque cada indivíduo tem as suas particularidades, né? Então, nesse caso, as amostras são pareadas. Eu tenho que comparar sempre o antes do indivíduo 1 com o depois do indivíduo 1, o antes do indivíduo 2 com o depois do indivíduo 2 e por aí vai, tá? Nesse caso das amostras pareadas, né, que geralmente é um antes e depois de alguma coisa, aí eu uso uma formulação um pouco diferente, tá? Porque ela leva em consideração, né, que essas amostras não são independentes, né? Elas têm essa relação de antes e depois, tá? Mas isso é basicamente o que você tem que lembrar é que o teste T tradicional assume variâncias desconhecidas, mas iguais entre as populações. Se você acha que essas variâncias não são iguais, que você vai deduzir olhando, né, os desvios padrões das amostras, se o desvio padrão das duas amostras é muito diferente, você assume que elas não são iguais, aí você tem que fazer uma pequena modificação no teste, e que se for um teste pareado, né, antes e depois, ou seja, as amostras das duas populações não são independentes, você também tem que especificar isso e fazer uma mudança, ok? Mas essa é a lógica, né, dos testes de hipótese que a gente está vendo aí, né, com base no nosso teste T, que é o teste mais simplinho, né? Então nós temos agora já um modelo novo, né? O nosso modelo inicial era simplesmente assumir, né, uma média e fim. Agora nós temos um modelo um pouco melhor, onde a gente pode, né, caracterizar a incerteza sobre essa média a partir de uma pressuposição, de uma hipótese nula, de maior, menor, né? Ou no caso, se a gente tem dois grupos, a gente consegue modelar a expectativa da diferença entre esses grupos usando, né, duas distribuições T ou uma distribuição T da diferença, né, entre os dois grupos. E aí, para completar, eu vou falar de um teste específico que costuma aparecer bastante, tá? Que é o teste do Chi quadrado, né? Porque esse xzinho em grego é a letra Chi, né? E a distribuição Chi quadrado, então lembra que, né, para não confundir, tem a distribuição Chi quadrado e tem o teste de Chi quadrado, que é um teste baseado na distribuição Chi quadrado, tá? Ela é uma distribuição que a gente assume, né, e aí usa esse teste, quando a gente está falando em proporções, tá? Ou frequências, ou contagens. Então, veja que nesse caso do teste Chi quadrado, eu não tenho uma medida, por exemplo, a média da concentração de clorofila, né? O que eu tenho é uma contagem, ou pensando aí em indivíduos de uma espécie em hábitats diferentes. Eu não estou medindo a média do tamanho dos indivíduos ou a média do número de indivíduos, eu estou contando, né? Eu fui e contei o número de indivíduos em lugares diferentes, tá? Então é uma frequência, uma contagem ou uma proporção. E aí nesse caso eu não uso uma distribuição normal, eu uso uma distribuição Chi quadrado, tá? Então vamos imaginar que eu fui em 3 hábitats diferentes e contei o número de indivíduos de uma certa espécie presentes nos 3 hábitats, tá? Então eu fui na floresta e achei 86 indivíduos,
fui no pasto e achei 3 indivíduos, e fui numa área de plantação, uma área agrícola, e achei 11 indivíduos. Tá? E nessa paisagem que eu estava estudando, eu sei que floresta representava 75% da área, pastagem representava 10% e agricultura representava 15%. Né? E aí a minha questão científica é: será que existe uma certa preferência dessa espécie por um tipo de hábitat? Ou, se eu pensar ao contrário, será que essa espécie tende a evitar algum tipo de hábitat específico? Né? Ou será que tanto faz para ela estar na floresta, na pastagem ou na área agrícola? Veja que eu não posso simplesmente concluir: tem mais indivíduos na floresta, então ela prefere floresta. Porque dentro da minha paisagem também tem mais floresta. Então, mesmo que não houvesse nenhuma preferência, ou seja, que a probabilidade de eu observar um indivíduo em qualquer um dos 3 hábitats fosse a mesma, eu esperaria ver mais indivíduos ocorrendo em floresta, porque tem mais floresta, simplesmente. Né? Então, eu preciso ir um pouco além, né? E ver, considerando que eu já espero que tenha mais indivíduos na floresta, considerando a minha incerteza, será que eu tenho evidência de que essa espécie prefere a floresta? Então, a gente tem que pensar na nossa hipótese nula. A nossa hipótese nula é que não existe preferência, e se não existe preferência, a quantidade de indivíduos que eu observei em cada hábitat seria simplesmente função da proporção de cada hábitat dentro da paisagem. Tá? Então eu tenho a minha quantidade de indivíduos observada, eu tenho na minha hipótese nula qual seria a quantidade de indivíduos por hábitat esperada, e a minha estatística de interesse, que é uma estatística, né, x aí ao quadrado, tá? Vai ser a proporção observada menos a proporção esperada ao quadrado, dividido pelo esperado, tá? E isso somado para cada um dos 3 hábitats que eu tenho. Tá? E eu vou assumir que essa estatística segue uma distribuição aqui quadrado com k graus de liberdade, né? Também são, nesse caso aí, n-1. Tá? E aí eu posso, então, calcular agora qual a probabilidade de eu ter observado essa proporção de indivíduos ou uma proporção mais extrema, se na verdade não há preferência de hábito. Então, nosso observado aí foi 86, 3 e 11. A proporção de hábitats é 0,75, 0,1 e 0,15. Então, o que é o meu esperado? O meu esperado seria, para a mesma quantidade de indivíduos, né, uma proporção igual à proporção de hábitats. Então, o que eu faço? Eu pego o meu número de observações total, 86 mais 3, 89, mais 11, 100. Olha só que coincidência, exatamente 100 indivíduos. Né? Viva os exemplos de aula, né, que sempre fazem a conta certinha. Então, eu tenho 100 indivíduos. Tá? A minha proporção esperada, então, se não houvesse preferência, seria 75 indivíduos na floresta, 10 indivíduos no pasto e 15 indivíduos na área agrícola. Né? Simplesmente proporcional à quantidade de cada hábitat na paisagem. Tá? Então, calculei aí o meu esperado. O que eu estou fazendo no R? Eu uso essa função rep, que ela repete um valor, um número especificado de vezes. Então, eu repito a soma das minhas observações 3 vezes e multiplico pela proporção de habitats. Tá? Como o R é vetorizado, se eu multiplico um vetor com 3 valores por um vetor com 3 valores, ele pega o primeiro valor de cada um, multiplica, o segundo de cada um, multiplica, o terceiro de cada um, multiplica. Então, eu estou aí calculando as minhas proporções esperadas, que vai ser, né, 75, 10 e 15. Aí, calculo a minha estatística aí do x², né, que é observado menos esperado ao quadrado, dividido pelo esperado. Isso me deu uma estatística de 7,58, né, que me dá, né, então eu posso usar, né, agora o d que quadrado, em vez do, né, do d, a gente usava lá o d binom, etc.
Mas isso não resolve para mim, porque o Q quadrado é uma distribuição contínua, né? Eu não posso sair somando probabilidades, né? Então, o que eu faço? Eu posso usar aquele truque de fazer a distribuição cumulativa. Então, eu pego a distribuição cumulativa de observar a minha estatística de interesse, o meu x2, numa distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade, tá? De subtrair de 1, e essa é a minha probabilidade marginal, né? Para a direita da minha distribuição, de 0,02. Ou eu uso a função que já existe dentro do R, do teste Q quadrado, simplesmente dou as minhas observações, né, e dou as minhas proporções, que é a proporção dos habitats, e ele calcula para mim, né, esse teste. Veja que é a mesma estatística e o mesmo valor P, né? Então P é igual a 0,02. Aí a partir daí eu tenho que decidir se isso é evidência suficiente para mim ou não de que não, os indivíduos não estão, não têm a mesma preferência por todos os habitats. Tem algum habitat que eles preferem, tem alguns habitats que eles evitam. Veja que o teste não me diz quem é, não me diz o quanto. Ele só me diz, olha, a probabilidade de eu ter essa proporção de indivíduos por habitat, se não existe preferência, é de 2%. E aí, subjetivamente, você pode dizer, é uma probabilidade muito baixa, então deve ter preferência. Tá? Só isso que o teste está te dando. Todo o resto é interpretação. Tá? Você poderia daí subjetivamente dizer, olha, eu acho que ele prefere floresta porque eu estou achando mais indivíduos do que o esperado em floresta e eu estou achando menos indivíduos do que o esperado nos outros dois. Então eu acho que ele evita agricultura e pasto e prefere floresta. Mas isso é uma interpretação subjetiva sua. O teste não está provando isso, até porque não existe prova de hipótese. Né? A única coisa que o teste está te dizendo é que você não esperaria observar essas proporções se, na verdade, não existisse preferência. É só isso que o teste está te dizendo. Né? Então, você pode confiar que essas proporções diferentes do esperado, elas realmente são diferentes, né? E a partir daí você tirar suas conclusões.